Alô. Tá bom. Queridos e amados irmãos, muito boa noite. É um enorme prazer para mim estar aqui na frente prestigiando o culto da noite. Eu gostaria de confessar que quando o pastor anunciou que eu seria um dos expositores de hoje à noite, eu quase tive um infarto. Porque ao mesmo tempo que é uma grande alegria e um sonho se realizando, né? Porque desde que eu era curmizinho, eu queria estar aqui na frente, né, segurando esse microfone. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade estar aqui trazendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que eu vou trabalhar com os irmãos hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Marquem a sua Bíblia, Romanos 5, capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Só deixe marcado que eu vou, antes de começar a leitura do texto, eu quero dar um arcabouço histórico. Eu quero contar os motivos por que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Como todos sabem, o apóstolo Paulo foi designado pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Damasco a pregar o Evangelho a todos os gentios. Aí foi dada a pregação ao resto do mundo. E, de certa forma, quando ele escreve essa carta de Romanos, a igreja de Romanos, né, se encontra ao norte da Espanha, ele tenta conseguir apoio não só financeiro, com as despesas, com a questão de viagem, alimentação e comodidade, mas também apoio espiritual, que a própria igreja poderia estar orando por ele, poderia estar indo com ele nas viagens missionárias e poderia estar exortando a mensagem dele. Só que, infelizmente, o apóstolo Paulo, ele era muito impopular. Essa é uma coisa engraçada, que muitas pessoas não percebem Paulo. Paulo, antes de se converter e se tornar Paulo, ele era Saulo. Saulo era conhecido, irmãos, pelos cristãos da igreja primitiva como o perseguidor. Ele era odiado por todo mundo da igreja primitiva porque perseguia, matava e entregava os cristãos daquela época. Quando ele se converte, a comunidade judaica passa a odiar ele. Então ele ficou no meio do fogo cruzado. A antiga religião dele, que era o judaísmo farisaico, não aceita mais, diz que ele é um apóstata. E a nova religião tem um certo preconceito com ele porque ainda acredita que ele é um perseguidor. Um quadro engraçado sobre isso é ver que Paulo utiliza essa carta para se apresentar aos romanos. Ele expõe essa carta para trazer aos romanos a ideia de que eu sou o apóstolo enviado de Jesus Cristo, o 13º, que traz o evangelho de Cristo a esse povo. E a carta aos Romanos, no capítulo 5, traz questões fundamentais para a nossa ideia do que é a justificação de Deus e a perseverança de Cristo em nossas vidas. Que é o tema da minha mensagem, perseverança em Cristo. Romanos 5, a partir do versículo 1 até o 3, irmãos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança do nosso Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Algumas traduções, como a Nova Linguagem de hoje, traduz perseverança como paciência. No original do grego, ambas as traduções são válidas, que querem dizer a mesma coisa, só para desencargo de informação. Irmão, essa verdade de nos gloriarmos mediante o nosso Deus que nos justificou pela fé do seu Filho Jesus é algo que deveria marcar a vida do crente todos os dias. Nós deveríamos estar sempre contentes, sempre presentes diante de Deus, nos alegrando, porque sabemos que fomos justificados por meio da fé no nosso Cristo Jesus, que foi na cruz, né? E aí eu pergunto aos irmãos, o que é o ato de se gloriar? O que é se gloriar-se? Um exemplo prático é só lembrar como seu filho passou no vestibular, você que é pai. Imagina só, pastor Ricardo, tem um filho maravilhoso lindo que é o Mateus, né? Passa na UFAM e tá lá todo bonitão fazendo administração, certo, Mateus? Isso é gloriar-se. Ou até mesmo, recentemente a Isabela está fazendo prova para o concurso público, vai que ela passa. Isso é gloriar-se, é você olhar para uma coisa boa e falar bem disso, você buscar a alegria nas coisas boas disso. Outro exemplo que é engraçado para nós jovens é para mim, um exemplo prático meu, né? Você está há 10 anos orando para aquela varoa, né? Aquela menina que é bênção de Deus para a sua vida. Eu estou orando isso até hoje, irmão, estou orando isso até hoje. E ela própria aceita sair com você no cinema, isso é gloriar-se. Mas, irmãos, aí vem a pergunta, o que é se gloriar-se mediante as tribulações? Porque a primeira coisa que eu quero fazer quando eu estou passando mal é reclamar, é xingar, é ficar de bico calado. Minha mãe sabe muito bem disso, eu chego em casa com aquela cara, já está magoado, né, filho? Toma, mãe. Mas isso deveria nos demonstrar que nós deveríamos nos gloriar mediante a dificuldade, porque no próprio verso 3, ele traz aqui, ó. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, ou paciência em algumas traduções. Quando eu penso em perseverança, o maior exemplo que eu tenho bíblico para falar para vocês é o exemplo de Jó.
O livro de Jó é fantástico, O livro de Jó é fantástico porque traz essa mensagem do homem que era justo, santo, e Deus resolve, tirar tudo que ele tem e perceber nele que ele continuaria santo. A figura de Jó, a grandiosidade do livro de Jó é perceber que mesmo mediante ao deserto, mesmo mediante ao diabo cutucando meu ouvido, eu continuo amando, acreditando e seguindo o meu Deus, mesmo que tudo esteja dando errado. Isso é perseverança, irmãos, perseverar na nossa fé, perseverar naquilo que acreditamos. Outro exemplo, como eu falei para os irmãos, é o apóstolo Paulo, porque, como eu contei a história do Paulo para vocês, imagina, você era um fariseu que perseguia os cristãos, do nada Cristo aparece para você, ao vivo e a cores, e te designa, você vai pregar para os gentios. E nesse momento você passa a ser odiado pelos ambos os grupos, passa a ser odiado pela sua velha religião judaica, porque diz que você apostatou da fé verdadeira, e os cristãos têm preconceito com você, porque você é um perseguidor. Mas o que o apóstolo Paulo fez? Continuou perseverando, continuou indo a todos os lugares do mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, até a sua morte, E outro exemplo sobre Paulo que podemos dar é a carta aos Coríntios. Eu estava estudando as 2 cartas do Coríntios que temos na Bíblia, e Paulo tinha todos os motivos para abandonar aquela igreja. Irmão, só um pouquinho que eu estou com sede. Pastor, não é brincadeira não, esse ar-condicionado deixa a boca seca mesmo. Mas quando Paulo retrata a igreja de Coríntios, ele nos expõe que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha os dons espirituais, dom de línguas, dom de mestre, dom de cura, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que não vivia segundo o coração de Cristo, era uma igreja que vivia seu próprio propósito, transformava a coisa de Deus em auto-agradecimento. E Paulo poderia ter chegado como um pai que puxa o filho, não, eu vou abandonar vocês, porque eu ensinei o que é verdade, vocês me abandonaram. Não é isso que Paulo faz aos Coríntios. Paulo chega com a igreja e com mansidão, com o coração aberto, com o coração de pai mesmo. Às vezes como meu pai também me trata quando eu faço besteira. Filho, eu quero ensinar o que é certo. Filho, eu quero que você persevere nos caminhos do Senhor, porque isso é verdade. E o próprio Cristo também é um exemplo para nós de perseverança. Quando vemos a imagem de Cristo, vocês imaginem, Cristo era 100% homem, mas também 100% Deus. Se ele quisesse, ele chegava aqui na terra e instalava os dedos. E todo o Império Romano, todos os fariseus, gentios, republicanos, iam se ajoelhar diante dele, porque ele era o Deus vivo. Mas ao invés de fazer isso, ele se submeteu a gente. Ele carregou o pecado de cada um de nós aqui nas suas costas, na cruz. E perseverou, acreditando que a missão dele era muito maior do que a dor que ele sentia. Essa é a perseverança que eu vejo em Cristo, que é algo que eu não consigo ter palavras para dizer. E fora a parte do texto que está escrito, eu não sou muito fã de dar experiências próprias, experiências pessoais. Mas essa igreja é tão cheia de irmãos que tem exemplos de perseverança que meus olhos chegam a ficar de lágrimas. Eu não sou muito de chorar, irmãos. Mas quando eu olho para esses irmãos, eu vejo a graça de Cristo na perseverança deles. Um exemplo, infelizmente o irmão não pôde ver, é o irmão Delton, que sempre fica lá atrás. Quem conhece o irmão Delton sabe pelo que ele passou. O meu neném, que é o filho dele, que ficaria na sonoplastia, que não está lá hoje, ele sabe o que é carregar um pai que tem diabetes, que perdeu a esposa e que fez uma cirurgia que perdeu metade da perna. Mas toda vez que eu vejo o Delton lá atrás, está lá com aquela carinha de menino dele sorrindo. Eu acredito muito que o irmão Delton já vai vir jogar futebol aqui segunda-feira e vai fazer mais gol que o Felipe. Eu tenho certeza disso, irmãos, porque haja coração, haja um homem vitorioso que é aquele irmão Delton. Outro exemplo, e esse exemplo toca o meu coração, é meus próprios pais, a dona Silvia e o senhor Jonatas. Irmãos, a respeito de mim mesmo, cuidar de um filho que nem eu dá dor de cabeça. Eu sou um filho problemático de vez em quando, E perseverar comigo requer muita oração e muito jejum. Agora, imagine você cuidar de mim na época que meu coração era do mundo. Na época que eu estava com meu coração voltado para as coisas do mundo, que eu não queria saber da igreja. E minha mãe e meu pai orando por mim. Minha mãe e meu pai querendo perseverar na crença que o filho deles ia voltar para a igreja. E eu imagino que é cuidar de um filho que tem a cabeça que eu tenho. Por isso que eu amo muito meus pais, porque eles têm capacidade de cuidar de mim. E uma coisa que o Congresso da Família ensinou, não sei se todos estiveram presentes aqui no Congresso da Família, ele ensinou uma coisa muito importante. Não pare de orar por quem você ama, não pare de perseverar na pessoa que você ama. Seja um filho, seja um pai que vive no alcoolismo, seja um irmão que está perdido, não pare de orar por essa pessoa. Porque meus pais não desistiram de mim. E olha o resultado. Eu estou aqui. Então as orações foram atendidas, papai. São alguns exemplos. E outro exemplo que eu gostaria de dar foi um exemplo recente que não está no texto, do irmão Eric, que no sábado agora ele deu o testemunho dele, como a esposa dele perseverou nas orações com ele.
que o meu marido vai voltar a seguir os caminhos do Senhor, que o meu marido vai estar debaixo da tua graça, ajoelhado diante da cruz. Uma esposa dessas vale muito a pena, irmãos. Como o próprio Eric falou, né? O HD de uma mulher não se encontra no mercado, não. Partindo para o verso 4 de Romanos 5, continuando na Bíblia, irmãos. E a perseverança gera experiência, e a experiência gera esperança. Irmãos, o que é a experiência? A experiência é algo que só é construída conforme o tempo vai passando, irmãos. A experiência é algo que só mesmo a jornada com Cristo, a jornada com Deus em seus caminhos que gera. Porque às vezes o crente, quando passa pelo deserto, passa pela tribulação, se encontra naquela discussão: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que logo eu? Por que eu, né? Às vezes chega com esse irmão e fala: por que não você? Por que você está seguindo a Cristo? Por que você acredita em Cristo? Por que você prega o Evangelho de Cristo? É por causa da bênção? É por causa das promessas? Então vamos fazer o seguinte: se Deus fizer tudo o que Ele fez com Jó e fizer com você vai continuar seguindo os caminhos dele? Às vezes, irmãos, nós temos que perguntar por que a gente continua aqui na igreja, por que a gente persevera e tem perseverança com as coisas de Cristo, com as coisas do reino. O irmão Kim, quando ele pregou no domingo, 2 domingos atrás, ele falou, né? Temos que ser autênticos com o Evangelho, temos que ser autênticos com a palavra de Deus, porque às vezes nós estamos aqui só por causa que Deus vai me abençoar, só no domingo, durante a semana, não estou nem aí para as coisas de Deus. Às vezes nós temos que estar perseverando em Cristo, tendo a experiência de viver com Cristo, buscando a verdade dele todos os dias, porque só a jornada percorrida no deserto com Cristo é que vale a pena. Parafraseando o livro de Tiago, né, o livro do irmão de Jesus, parafraseando, tá bom? Não me levem a mal. Crente bom é aquele que passou pelo fogo do deserto infernal e continua servindo a Deus, continua servindo a Ele com o mesmo ânimo no dia da sua conversão. Um crente experimentado, um crente que carrega verdadeiramente o Evangelho no seu coração, não tem mais medo de nada. Ele não teme mais a morte, não teme mais o terror humano, não teme que vai ficar desempregado, porque essas coisas são passageiras. O irmão André falou pra gente: todas essas coisas do mundo são vaidade. Para que vamos preocupar com isso? O que importa é me preocupar com as coisas do reino de Deus. Porque quando você encontra um crente que experimentou verdadeiramente Deus, Cristo e vive o Evangelho todos os dias, meu irmão, haja incrédulo para ficar perto dele, porque vai se converter, ó, questão de tempo só. Assim como Efésios fala, esse crente é vestido de toda a armadura de Deus. Ele tem a espada, ele tem o capacete, o peitoral, o escudo. É um crente preparado para enfrentar o mundo sem medo. Mesmo que ele seja jogado na cova dos leões, como o irmão Hélio falou, né? Daniel, ele não se curva a esse mundo, porque a experiência o ensinou que o que vale mais a pena é estar com Deus. Versos 5 e 7, continuando a leitura. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que nos outorgou. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser alguém pelo bom, alguém morreria de se animar pelo errado? Aí vem aquilo, né? Você percebe que a perseverança gera experiência, que essa experiência vai gerar o que? Esperança. E essa esperança, irmãos, não é uma esperança vã, não é uma esperança que é jogada ao vento. Não é essa esperança que os políticos, na campanha política daqui a alguns anos, ficam prometendo para o nosso país que vai ter mais saúde, mais educação, mais isso, mais aquilo, nunca cumpre. Não é aquela esperança de você abrir um jornal e ler um horóscopo que diz que seu dia vai ser assim, assim, assado. O crente não deveria ler horóscopo, porque ele confia no Senhor. Essa esperança é a esperança que nós temos no nosso Cristo vivo, todos os dias. Essa esperança é a esperança que muda nosso coração, que mesmo que eu ande pelo deserto, não vou abandonar a fé. Essa esperança é uma esperança que não é dada por discursos bonitos, não é uma esperança que é dada por intuição, por experiência própria, é uma esperança que é dada pelo próprio Espírito Santo em nosso coração. Somente por Ele nós conseguimos viver a verdadeira esperança, que é acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. E diante disso tudo, se você for ler o livro de Jó, não há livro maior que traga esperança. Você pode ler Jó e ficar assim: mas como é que o livro de Jó tem esperança? Porque Jó perseverou. Quando Jó persevera, ele tem a experiência no deserto, tem esperança que o Deus dele vai cuidar dele. Quando o pastor Ricardo nos ensinou sobre as bem-aventuranças, ele fala, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E lá em Jó 42, versículo 5, lembrando de cabeça agora, irmãos: antes de outra hora só te conhecia por ouvir. Jó só conhecia a verdadeira face de Deus por ouvir, mas hoje eu te vejo com os meus olhos.
Essa é a esperança que todo crente deveria buscar. Querer viver as bem-aventuranças, acreditando que vai enxergar Deus, porque seu coração é puro, que perseverou diante do mundo ruim. E eu tenho uma frasezinha bonita aqui para dizer para os irmãos sobre o que é perseverança, no sentido de que eu não sei o que tem depois do túnel. Eu não sei o que tem depois da minha cirurgia, depois da prova de amanhã, depois do meu desemprego, depois do meu problema com a minha esposa. Eu realmente não sei. Mas eu sei que Deus está segurando na minha mão, que Deus cumpre suas promessas comigo, porque Ele é fiel a tudo aquilo que Ele ensina. E isso, meus amados irmãos, é perseverar. É a perseverança que produz todas essas coisas. Essa perseverança é uma esperança genuína, porque o próprio Cristo experimentou isso. Ele falava: no mundo haveis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Augusto Nicodemos, que é um pregador presbiteriano que eu admiro muito, fala: perseverança é a capacidade de continuar crendo em Deus e nas suas promessas, mesmo quando tudo está caindo, quando o mundo está caindo. Porque, irmãos, vamos pensar, perseverar quando tudo está dando certo é muito fácil. Quando você está com a conta em dia, quando você está com a esposa bonita, quando seus filhos estão prosperando, é muito fácil. Agora eu quero ver a igreja perseverando quando perde um amigo, perde um ente querido, perde um amor, perde um emprego, a saúde. O Vasco perde. Isso é um motivo de alegria para mim, irmãos, porque quando o Vasco é um exemplo de perseverança, ele persevera na segunda colocação. Irmãos vascaínos, por favor, perdoem o irmão corintiano aqui, tá bom? Mas é isso que é perseverar, irmãos. Isso que é continuar seguindo o caminho de Deus, mediante a tudo quando o mundo cai. E essa igreja é tão abençoada com exemplos de perseverança que daria para fazer um livro. Eu não sou muito bom de escrever, mas eu sempre escrevo algumas coisas em meus pensamentos. E eu queria poder um dia escrever a história da Igreja Batista Memorial. 60 e quantos anos, pastor? 69? 69 anos de experiência, de perseverança e de esperança. Queria trazer a muitos corações, irmãos. Um dia ainda escrevo esse livro, um dia ainda escrevo. E aqui ficam avisos aos jovens, que se não é da mocidade, né? Jovens, se você acredita que você está num patamar alto, que você é o rei da cocada preta, vai tirando seu colinho da chuva, porque você não é. Você ainda é moleque. Você ainda é menino na fé. Porque essas coisas só podem ser montadas a partir do momento que você começa a experimentar as coisas de Deus. Você pode ler quantos livros quiser, isso vale para mim também, que sou um estudante assíduo, né? Você pode ler quantos livros quiser, de Spurgeon, de John Piper, Paul Washer, Ricardo Sampaio, Hermes Campos Dias, Augusto Nicodemos, Lutero e Calvino, pode ler quantos quiser. Só a experiência, só experimentar Cristo no deserto é que vai formar crentes. Como eu falei em Tiago, o crente bom é formado na fornalha, tem que levar martelada para virar uma boa lâmina. Desculpa. E aqui vamos partindo logo para o verso 8 e 11. Mas Deus provou seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, a maior prova de perseverança que eu tenho na Bíblia, além dos exemplos que eu dei, é o próprio Deus conosco. Porque o Senhor Deus tem todos os motivos para não querer nos amar. Somos pecadores, somos incrédulos, impuros. Paulo fala isso aos Romanos, na sua carta: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem adore a Deus. Mas Deus é tão bom que persevera nas suas promessas conosco. Deus é tão bom que perseverou com a promessa dele com Abraão, perseverou em tirar o povo dele do Egito, perseverou com o reino de Davi, perseverou com o evangelho dele com Cristo, perseverou com cada um de nós aqui hoje em dia. Essa perseverança que Deus tem, o seu amor é o maior exemplo de perseverança que podemos ter, é algo impressionante que toca nos corações. Um militar que eu conheci, é muito amigo meu, fala que Jesus Cristo é o maior estrategista do mundo, porque ele torna os seus inimigos seus aliados. Ele abraça os seus inimigos e faz com que eles virem seu exército. Na maior estratégia, o que é isso? Você tornar o inimigo seu aliado. E o amor de Deus é tão grande, né, que persevera conosco até no dia mal. Eu lembro de dias em que eu realmente queria desistir, irmãos. Eu lembro de dias que eu não tinha vontade de vir à igreja, não tinha vontade de continuar acreditando, não tinha vontade de querer perseverar. Mas aí eu lembrava do amor que ele teve por mim, de me tirar do buraco que eu estava, e
me fazer reconhecer que o amor que eu tenho por essa igreja, pelos meus pais, por cada um aqui, é muito maior, é perseverança maior do que qualquer outra mimisice que meu coração pode ter. Amém, irmãos? Amém. Como está seu coração hoje à noite, hein, irmãos? Eu espero que esse mês da mocidade batista aqui na igreja não seja algo que passe em branco nos nossos corações, tanto jovens como adultos. Que realmente essas 3 mensagens que foram expostas pelo Andrei, pelo Kim, por mim, sejam algo que grave em nossos corações para que possamos estar perseverando nas promessas de Deus. Como o irmão Kim falou, né, nós temos que ter uma identidade autêntica, um rosto limpo perante Cristo. Pois quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas são acrescentadas. Isso não é maravilhoso? E aí vem também o que o Andrei falou, né? Porque se a gente busca em primeiro lugar todas as coisas que serão acrescentadas, todas as vaidades desse mundo, você correu contra o vento, você correu em vão. Porque esta vida vivida sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo é uma vida que só contempla a vaidade, contempla o vazio. E eu espero que comigo vocês tenham aprendido que perseverar nas coisas do Senhor é a melhor coisa que podemos ter. Porque quando perseveramos em Cristo pelo seu amor, nós temos a experiência de viver o seu reino aqui e agora. E nós ainda temos a capacidade de ter esperança no amanhã vindouro, mesmo quando estamos cegos pelas nossas tribulações. Eu vou deixar os irmãos agora orar um pouquinho. Espero que a gente possa orar agora para o nosso Senhor Deus e que possamos estar sendo levados a Ele em exaltação com as palavras que ministrei hoje. Amém? Amado Pai e amado Deus que estás aí no céu, muito obrigado por esse mês da Mocidade Batista. Muito obrigado por essa igreja que é tão abençoada por Ti, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado mediante as nossas tribulações, toda alegria e também toda tristeza. Possamos estar vivendo contigo a autenticidade todos os dias. Que nenhum mal venha nos afligir a ponto de nós apostatarmos da fé, mas sim continuamos perseverando nas Tuas verdades, Pai. Posso estar abençoando cada membro aqui dessa igreja que tem suas dificuldades, tem seus trabalhos, tem suas dores, mas que esses irmãos possam estar perseverando nas Tuas verdades, Pai. Porque o Senhor é fiel com cada um de nós, a cada momento. Que o Senhor possa estar nos ensinando a ter uma verdadeira fé autêntica e que ela nunca seja abalada por esse mundo podre. E que faça com que a gente busque em primeiro lugar seu reino e não nossas vaidades. Ó Pai, nos ajude a perseverar mediante o deserto, mediante a tribulação, possamos estar gloriando o Teu nome cada dia mais. Porque assim como Jó, faça-nos ter um coração puro para enxergar a Tua face, Pai. Eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus que possamos estar não só continuando vivendo nessa igreja, mas possamos estar continuando até os confins da terra e até a Tua volta, ó Cristo Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.